Muito feliz por estar aqui com vocês hoje em mais uma segunda de nutrição, conhecimento, aprendizado. E vamos que vamos, porque o tema da live de hoje foi pedido por vocês. Recentemente eu coloquei uma enquete lá nos stories, perguntei o que vocês queriam que eu falasse, né? Qual assunto vocês gostariam que eu trouxesse aqui. E nutrição, alimentação saudável sem gastar muito foi um dos assuntos mais pedidos. Foi o segundo assunto mais pedido. Então, hoje chegou o momento de falarmos sobre isso, né? Desmistificar um monte de coisas e também o objetivo da live de hoje é passar algumas dicas práticas de coisas simples que você pode fazer aí na sua casa para gastar menos, para você ter uma alimentação muito saudável, mas cabendo no seu orçamento. E esse assunto é extremamente necessário, né? Porque eu ouço muitas pessoas falando muita baboseira em relação à vida saudável, acreditando que para ter uma vida saudável custa muito, que a gente tem que gastar muito, tem que vender um rim para ter uma alimentação saudável. E eu totalmente discordo deste pensamento. Então, se você já pensou isso, se você já teve esse pensamento de que a alimentação saudável é cara, coloca sim aqui para mim nos comentários. Eu quero saber o que você já pensou sobre isso. Se em algum momento da sua vida você já teve essa ideia de que para ter uma alimentação legal, a gente vai gastar muito. Se você já viveu isso, coloca sim para mim nos comentários que eu quero saber. Bom, gente, então vamos lá. Caneta e papel na mão sempre, né? Porque todas as lives são bem informativas. Eu sempre coloco dicas práticas, que o objetivo não é só informar. O objetivo das lives, Papo de Nutri, lives de toda segunda, vai ser sempre transformar. Porque se você é aquela pessoa que assiste lives, assiste palestras, só consome conteúdo, mas esse conteúdo não é capaz de gerar mudança na sua vida, eu acredito que o conhecimento sem ação, para que serve, né? Você só vai saber das coisas. Existe uma diferença muito grande entre inteligência e sabedoria, né? Inteligência é você saber tudo. Fala sobre todos os assuntos. Eu sei. Aí você não tem inteligência emocional, você não consegue alcançar suas metas na vida, você tenta emagrecer e não consegue, né? Você se vê sempre muito infeliz, sempre muito para baixo, não tem resiliência, não consegue superar os problemas. Então, existe uma diferença muito grande entre saber e transformar, né? Conseguir pegar o conhecimento e usar para transformação da vida. Esse é o objetivo da live de hoje e com certeza de todas as lives que nós fazemos aqui nesse bate-canal toda segunda-feira. Vamos lá. Sempre muito importante, né? Eu quero muito que vocês saibam que comer bem pode ser muito mais barato do que você imagina, tá? Sempre. Avalie seus conceitos e as suas crenças do que é barato e do que é caro. Quais são as suas referências, sabe? Do que é barato e do que é caro. Às vezes os seus conceitos são muito errados. A gente precisa trabalhar essa questão dos seus pensamentos em relação ao que é barato e ao que é caro de verdade. Então, o que eu acho, o que eu julgo caro? Tratar uma doença. Gente, você já teve alguma doença ou conviveu com alguém doente que toda hora tinha que comprar medicamento? Uma pessoa acamada tem um custo muito alto para mantê-la ali. Ou até mesmo, não uma pessoa acamada exatamente, mas uma pessoa que sofre de uma patologia crônica. Então você vê lá, uma pessoa simplesmente hipertensa, ela tem hipertensão. Quanto por mês ela gasta de remédios para manter a pressão arterial dela controlada? Aí se essa pessoa ela é hipertensa, ela tem dislipidemias, ela tem gordura no fígado, ela tem doença autoimune, vai somando a quantidade de medicações que ela toma para controlar a vida dela, né? Para controlar a saúde, na verdade controlar a doença. Com certeza essa pessoa vai ter um custo de vida muito alto por conta da doença. Então a nutrição, a gente tem duas vertentes com a nutrição. Nós acreditávamos antigamente que a nutrição era somente preventiva. Hoje nós sabemos na ciência que a nutrição ela é curativa. Nós temos a capacidade de curar doenças através da nutrição. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Mas pensando nessa premissa aí de prevenção de doenças, gente, é muito mais barato eu ter uma alimentação saudável hoje e evitar que eu tenha um problema de saúde depois. Isso é muito mais barato. Esse pensamento eu quero muito que vocês tenham a partir de hoje, se você ainda não tem.
que é muito melhor pensar na minha saúde, na prevenção de doenças. E além disso, não é só a questão do valor, né, financeiro, mas é a qualidade de vida que eu tenho. Não é só o meu bolso que não é afetado, mas é a qualidade de vida, a forma como eu vivo com muito mais qualidade, com muito mais intensidade, com muito mais vigor, do que se eu tivesse qualquer doença. Então, primeiro pensamento é esse. Caro é quando a gente fica doente. E se você investir na sua saúde hoje, você vai gastar muito menos, pode ter certeza, do que se você cair numa cama e você depender de tratamentos, medicamentos. E às vezes você depende dos médicos no sentido que você tem uma doença autoimune, você tem uma doença cardiovascular, você tem uma doença nos rins, aí você tem uma doença metabólica, porque você sofre de uma síndrome metabólica ou uma resistência insulínica que está quase se tornando um diabetes, e aí você não vai só em um médico. Você consegue entender? Quanto custa uma consulta particular? Bem-vinda, Sandríssima! Quanto custa uma consulta particular? E aí você fala, não, mas eu já pago o plano de saúde todo mês. Só que você não encontra, infelizmente, os médicos que você gostaria de se tratar pelo plano de saúde. Então, além de pagar plano de saúde, gente, eu tô errada. Quem vive essa realidade aqui, coloca eu pra eu ver. Você paga o plano de saúde e, além de pagar o plano de saúde, você paga consultas avulsas, consultas particulares para ter um bom atendimento, né? Não deveria ser assim, mas infelizmente os planos de saúde não valorizam os bons profissionais. Não valorizam os profissionais, e aí você não tem um bom profissional, muitas vezes, que atenda pelo seu plano de saúde. Coloca na ponta do lápis quanto que você gasta, e aí você tem um valor, assim, absurdo de tratamentos médicos, de consultas médicas, plano de saúde, medicamentos e por aí vai. Essa conta não fecha, né? Então você paga demais para tentar controlar uma saúde que você não tem. Não era muito mais fácil controlar a alimentação? Oi, Cíntia, minha querida, bem-vinda. Então, invista na sua alimentação. E se você quiser pensar em vida saudável, a base é a alimentação, não tem jeito. Vai ter que ter uma alimentação saudável para ser uma pessoa saudável. Bom, então, tudo depende do que nós priorizamos na vida. Se você prioriza hoje, o seu guarda-roupa, o seu armário, avalia quanto você tem gastado com isso, sabe? Quanto você gasta com bolsas, quanto que você gasta todo mês com blusinhas, quanto que você gasta porque você passa na frente de uma vitrine de uma loja e você vê que é aquela, uma rasteirinha tão simples, tá na promoção, R$30, você vai lá e compra. Às vezes você nem coloca na ponta do lápis o quanto que você gasta no seu dia a dia. A bolsa X, a calça, aquela roupa, maquiagem, quanto que você gasta com todos esses itens, né? Que são importantes sim, mas que tem que estar dentro do seu planejamento financeiro. Porque senão você tá gastando dinheiro, seu dinheiro tá indo com roupa, com blusinhas, com maquiagem, e aí você tem dó, muitas vezes, de investir num bom alimento, você tem dó de ter uma alimentação saudável, ou simplesmente você deixa de iniciar, você começa a ficar adiando, sabe? Eu tenho que ir ao nutricionista, mas eu não vou porque eu vou gastar dinheiro, não vou gastar dinheiro. Consegue entender que tudo na vida é uma questão de prioridade? É a prioridade que você dá. Eu tenho uma amiga que eu já conversei com ela falou, Andresa, eu não priorizo alimentos orgânicos, eu não priorizo vegetais, eu não priorizo gastar dinheiro com isso, mas eu priorizo comprar itens de beleza, maquiagem, então eu prefiro estar muito bem arrumada, muito bem apresentada com produtos assim, do que investir na minha alimentação. Então, olha como são, né, os conceitos que nós temos do que é caro. Eu realmente escolhi investir sempre na minha alimentação. E isso não significa que eu gasto muito com alimentação. Vocês vão ver com as dicas práticas que eu vou passar para vocês, tá? Alguns macetes até de você chegar na loja de produtos naturais e como escolher os produtos, porque tudo assim é um universo que você chega lá e você acha que você tem que comprar tudo para ter uma alimentação saudável e não é bem assim, tá? Então você vai aprender muitas coisas na live de hoje, com certeza. Bom, priorize então nas suas finanças a sua alimentação. Isso tem que estar lá como uma prioridade nos custos que você tem de vida, nos gastos que você tem mensais, tá? Isso é certo. Tem que colocar a alimentação como uma prioridade nas suas finanças. Segunda coisa, alta densidade nutricional, ou seja, quando você tem uma densidade nutricional muito legal, sabe aquele prato super caprichado com muitos vegetais,
carne, proteína, frango, sei lá, ovo e gorduras boas, né? Que você põe lá um azeite. O que esse prato com uma alta densidade nutricional vai trazer para você? Saciedade. Esse prato é cheio de fibras, é cheio de gorduras boas, é cheio de proteínas essenciais para a vida, para a produção de hormônios, para a sua disposição, para a produção de massa magra. Então esse prato que você faz com uma densidade nutricional muito legal, e densidade nutricional é algo que eu falo muito aqui nos meus posts, falo também nos stories direto, você não vai ficar comendo toda hora. Quem já tem esse hábito de fazer pratos altamente nutritivos? O que é um prato altamente nutritivo? Por exemplo, você coloca lá folhas, bastante folhas. Essas folhas elas podem ser cruas ou refogadas, não importa. Tem dia que eu não tô com saco para comer salada. Eu faço refogadinho no alho, no azeite, fica uma delícia. Aí coloco lá 1, 2 porções de carne, seja carne vermelha, frango, não importa, carne de suína. Coloca lá umas 2 porções. Então ao invés de pôr um bife, ponho 2. E coloca uma gordura boa, um azeite de oliva e mais um legume além da folha. O meu prato, gente, fica um prato grande, tá? Todo mundo acha, a Andresa come pouquinho. Não, é um prato bem caprichado. Só que a densidade nutricional é alta. Aí eu almoço normalmente entre 11h30 e meio-dia. Que horas você acha que eu vou ter fome de novo? Eu só vou ter fome, ó, por exemplo, eu almocei hoje antes de meio-dia. Eu tô até agora sem comer nada, só tomando água a tarde inteira. Que horas são? 7h20 já, e eu não comi nada. E assim, tô com uma sensaçãozinha de fome, mas tô muito tranquila. Se eu tiver que comer hoje 10 horas da noite, eu vou tranquila. Por quê? Por que a gente fica um saco sem fundo quando a gente não tem um prato super equilibrado com essa alta densidade nutricional que eu falo tanto? Então, pessoas que só comem carboidrato, vai olhar o prato, tem batata, arroz, farofa, macarrão. Daqui a pouco você vai precisar comer de novo. Aí quanto você vai gastar com o lanche da tarde? Eu não tenho lanche da tarde na minha vida. Não faço lanche da tarde, eu não tenho esse hábito. Por quê? Porque eu não tenho fome. Por que eu não tenho fome entre as refeições? Porque a minha densidade nutricional, a densidade nutricional do que eu como é muito boa. Então aumente a densidade nutricional. E aí, algo que agrega um valor também incrível aos pratos é colocar o mix de sementes que eu sempre falo. Vai lá na loja de produtos naturais, compra tudo a granel, que isso é mais barato, e compra 100 gramas de chia, semente de linhaça, tudo semente, não compra farinha não. Nesse caso são as sementes mesmo. Chia, linhaça, semente de girassol, semente de abóbora, semente de gergelim. Às vezes a semente de abóbora é super cara. Aí você não compra semente de abóbora, compra a semente de girassol, sabe? E faz um mix com o que você tem. Aí você fala, mas a Andresa colocou no meu plano alimentar 5 sementes. Tá, você só pode comprar 4. E aí por isso você não vai seguir o plano alimentar? Então faça o que dá, o que tá no seu alcance. Coloque essas sementes no prato. Gente, tem fibras ali, gorduras boas, sementes. Uma vez um amigo me perguntou se as sementes era só por questão da fibra. E não é. As sementes tem muitas gorduras boas, tem vários micronutrientes que são interessantes. Tem zinco, tem magnésio, sabe? Tem cálcio, semente de gergelim, por exemplo, ele é riquíssimo em cálcio. Então, você tem uma densidade nutricional legal e você vai ficar satisfeito por mais tempo. Com isso, você vai economizar. Você vai fazer menos refeições por dia. E aí tem vários benefícios metabólicos, né? Mas hoje a live não é sobre os benefícios metabólicos. Mas pode ter certeza que, assim, a nível de metabolismo, isso vai contribuir para o seu emagrecimento. Tá? Com certeza vai contribuir para o seu emagrecimento. E além disso, você vai economizar. Eu tenho vários pacientes que relatam isso. Falam, nossa, Nutri, eu comia muito mais e hoje eu como menos, então eu economizo. Hoje eu tô gastando muito menos dinheiro com alimentação, sim. E tem uma outra questão também, que quando você aumenta a densidade nutricional das suas refeições, você come de forma mais... que atenda mesmo às suas necessidades fisiológicas. Você vai fazendo isso todos os dias. Em longo prazo, a quantidade, o volume do que você come diminui. Com isso, você vai diminuir também o volume gástrico, o seu volume gástrico, a capacidade gástrica que você tem. Seu estômago diminui. Nosso estômago é como se fosse um balão, né? Uma bexiga, que a gente come muito, toma líquido com a refeição. Esse balão vai aumentando, fica enorme. E aí, às vezes, é difícil alcançar a saciedade porque a gente sempre faz isso. A gente acha que o nosso corpo, nosso estômago é um balão. Quando você vai comendo menos, esse balão que era enorme vai diminuindo a capacidade dele, vai diminuindo o volume, o que vai acontecer? O seu estômago fica menor.
tá? Essa bexiga, ela diminui, e aí você fica satisfeito cada vez mais com menos comida. Com isso você vai o quê? Economizar. E aí eu tenho ouvido agora o preço, né, que arroz tá caro, que tem vários alimentos aí nível básico, de cesta básica, que estão super caros, né? E aí você nem precisa desses alimentos. Tudo bem que o arroz está muito presente na cultura alimentar brasileira, o brasileiro gosta muito de arroz, mas eu nem julgo o arroz um alimento essencial para a vida, porque quais são os benefícios nutricionais dele? Só tem ali carboidrato. Mas tem um pouquinho de magnésio, tem um pouquinho se for integral, gente, é muito pouco, sei lá, tem quanto? 1 grama, 2 gramas, é muito pouco, porque para resolver as nossas carências, para alimentar as nossas células com aqueles micronutrientes, nós teremos que comer muito arroz. Então, eu não posso dizer que o arroz é fonte desses nutrientes, porque não é. Consegue entender? Então, é muito importante que a gente tenha, assim, um prato muito equilibrado entre vegetais, proteínas e gorduras boas. E se você quiser colocar cereais, não só existe o arroz, né? Você pode colocar uma aveia, por exemplo. Eu prefiro a aveia do que um arroz em valor nutricional. Então, quem sabe agora, nessa época de arroz caro, você pode optar mais por consumo de aveia. E tem uns truques também para você conseguir comprar mais barato, que eu vou chegar lá. Bom, então, saia também daquele pensamento perfeccionista, sabe? De que assim, eu não posso comer o macarrão de conjac, ou não, porque a blogueira X tal usa, ou eu não posso... Gente, aí você fala assim, nossa, eu fui lá na loja de produtos naturais, sabe? E aí eu vi que espaguete de pupunha é super caro. Você precisa comer espaguete de pupunha para ter uma alimentação saudável, para emagrecer? Precisa. Não precisa, né? Você pode comer espaguete de abobrinha. Quanto custa uma abobrinha? E aí você faz um molho super caprichado com carne moída e tomate mesmo, vai ficar uma delícia. E qual é o custo desse prato? Você consegue fazer um prato super legal gastando muito pouco. Eu vivi uma experiência no consultório uma vez de uma paciente queridérrima que chegou pra mim e falou que o marido dela estava muito bravo comigo. Gente, olha a situação. O marido estava muito bravo comigo. Eu falei, mas por quê? O que eu fiz pra ele, meu Deus? E aí ela falou, porque ele tá gastando muito. Desde que eu comecei a vir aqui, eu tô gastando muito, tô furando o orçamento do meu marido e tal. E aí eu falei, mas por quê? O que você tem feito? Você tá seguindo o plano alimentar? Ela, tô. Falei, arrisca? Sim. Aí eu apliquei uma ferramenta que nós usamos no consultório em determinadas situações, que é um recordatório habitual. Eu pedi para ela relatar mais ou menos uns 3 dias de alimentação dela. E aí tinha coisas caras pra caramba no cardápio, sabe? Ela tava comendo konjac, que é esse macarrão que eu falei, com shiitake, com... Gente, tudo assim, super mega elaborado, com a pupunha assada com não sei o que, com camarão e blá, 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 blá. Aí eu falei, beleza, você fez o recordatório. Agora, pega seu plano alimentar, seu último plano alimentar. Dessas coisas que você tá comendo, o que é que tem no seu plano alimentar? Não tinha nada. Na verdade, o que eu prescrevi para ela era muito simples, só que ela achava que assim, agora eu fui na Nutri, eu vou lá na loja de produtos naturais e vou comprar tudo que tem, tudo que tá escrito que é sem glúten, sem lactose, tudo que é zero. E na verdade, não é o conceito de comida de verdade que eu prego, que eu falo para os meus pacientes. Isso não é comida de verdade, são comidas que estão lá dentro de caixinhas e não deixam de ser produtos industrializados. Eu não estou falando que os produtos que vendem em loja de produtos naturais não são saudáveis, mas se você avaliar, a maioria não é. A maioria. Se você tem essa dúvida, começa a ler o rótulo dos alimentos e você vai se surpreender. A questão é que esses produtos têm um marketing muito grande. O marketing de alimentos é enorme, incrível. O marketing, a apelação para o saudável é muito grande. E esses produtos, eles seduzem, sabe? Eles têm cara de saudável. E aí você vai ver, tem maltodextrina, que é açúcar, tem adoçantes artificiais, tem aditivos químicos, tem xenobióticos que prejudicam o nosso metabolismo. Então, gente, não é na loja de produtos naturais que você vai ter uma alimentação verdadeiramente saudável. Mas alguns itens de uma alimentação saudável, sim, você encontra nessas lojas e eu vou falar quais são. Mas aonde é que você encontra, onde é que você vai formar uma alimentação muito saudável? Hortifruti e açougue. Hortifruti e açougue. Lá em São Paulo a gente chama de sacolão. Então é no sacolão, dependendo da região que você está me assistindo, e no açougue. É lá na venda onde vende verduras e legumes e aonde você compra carnes.
frango, peixe e porco, ovo e por aí vai, tá? Então, esse é o tal da comida de verdade. E agora eu listei aqui mais ou menos umas 15 dicas que eu quero passar para vocês. Papel e caneta na mão. Peça menos delivery. Agora na pandemia, então, gente, o que tem de gente estourando no orçamento por comprar, por comer só comida de delivery. Então, assim, quanto você gasta por mês com delivery de comida? Você consegue me responder? Você teria esse cálculo aí na ponta da língua, na sua cabeça? Você já fez esse cálculo? Quanto que você gasta com delivery? Está comprando muito delivery? Então, assim, eu sei que é tentador, né? Você ligar, você pedir pelo celular e a comida chega prontinha na sua casa. É tentador fazer isso. Mas, se você quer ter uma vida saudável, eu te convido a cozinhar mais. Porque aí você vê lá que tal comida no delivery tem uma proposta mais saudável. Mas você sabe qual gordura que eles usam para cozinhar? Às vezes é feito no óleo de soja. Então, assim, não necessariamente aquilo é super saudável, sabe? Então, cozinhe mais em casa. Aí você fala, mas Andresa, dá mais louça. Mas são prioridades, como eu falei no início da live. São prioridades. Realmente, esse dia eu estava conversando com um paciente sobre isso. Ele falou, poxa, desde que eu vim aqui agora eu lavo mais louça. Tudo tem o ônus e o bônus. Realmente, cozinhar vai gerar mais louça. Mas com a prática, você vai cozinhando e vai fazendo igual eu. Vai cozinhando e vai lavando ao mesmo tempo. Cozinha, lava, sujou, já sabe. Então, assim, quando eu termino de cozinhar, na hora que eu sento para fazer a refeição, minha pia já tá limpa. Então é tudo junto, assim, sujou, lavou, sujou, lavou. E com o tempo, com a prática, você vai cozinhar mais rápido também, sabe? Vocês veem aqui, eu mostro essa realidade pra vocês nos stories. Eu chego em casa e em 15 minutos eu tô com o jantar pronto, eu já tô lá sentadinha fazendo minha refeição. Mas pra ter esse nível de prática, a gente tem que fazer o quê? Desenvolver o hábito. É frequência, é constância, fazendo todos os dias. Então, peça menos delivery e cozinhe mais. 2, tá relacionado, tá, com o item 1. Leve marmita. Você passa o dia inteiro fora de casa? Você faz as refeições aonde? Você vai em restaurante sempre? Não tô falando pra você deixar de prestigiar os restaurantes, não. Eu amo restaurante também e tal. Mas, gente, convenhamos, né, que quem come fora todo dia gasta muito mais. A alimentação fora de casa é algo caro. Então, você pode sim cozinhar em casa e levar. E sabe uma coisa que eu gosto muito? Quando eu levava marmita, hoje eu não levo mais porque eu não trabalho o dia inteiro. Hoje eu só trabalho no período da tarde, né? Trabalho no período da tarde no consultório, porque em casa eu vivo trabalhando, inclusive falando com os pacientes, dando suporte para os meus pacientes. Mas no consultório, fora de casa, eu trabalho só no período da tarde. Mas nem sempre foi assim. Até antes do meu filho nascer, eu trabalhava o dia inteiro. Eu ficava o dia inteiro fora de casa. E eu não ia em casa para almoçar. O que eu levava? Marmita, bolsinha térmica, e é maravilhoso. Você conhece a procedência, você monta de acordo com o seu plano alimentar. Gente, quem fica pedindo quentinha direto, às vezes eu peço, tá, gente? Eu tenho uma pessoa de confiança que às vezes eu preciso pedir porque às vezes é punk. Mas a minha prioridade, a minha rotina é fazer as minhas próprias refeições. Aí essa dica é muito importante. Quando você for fazer, você mora sozinho, você mora só você e seu marido, por exemplo, você e sua mãe. Não cozinha pouquinho só para aquela refeição, faz a mais, porque o trabalho é o mesmo. E com isso você economiza até o gás. Sério. Então faz a mais, faz bastante. Vocês viram hoje nos meus stories eu fazendo um caldo de abóbora? Eu fiz com 2 abóboras, assim, uma bem grandona e um outro pedaço que eu já tinha na geladeira. Então eu fiz um montão, uma panelada grande, enorme. Quando terminar a live aqui, eu vou tomar o caldo hoje agora, né? Assim que acabar a live, vai ser meu jantar. E aí eu já vou porcionar vários potinhos, põe uma etiqueta e congela. Olha como isso facilita a vida. Aí amanhã, quando eu chegar, se eu quiser tomar um caldinho de novo, já tá pronto. Eu tenho um caldo ali para uns 15 dias. Então você facilita, você economiza pra caramba e você economiza também o seu tempo. E tempo também é dinheiro, né, gente? Porque assim, se for ver, eu amo cozinhar. Eu ficaria um dia inteiro na cozinha com prazer, eu gosto muito mesmo. Só que eu não posso fazer isso, porque meu tempo é dinheiro. Então assim, eu vou ficar um dia inteiro cozinhando, todo dia, muitas horas na cozinha, e eu deixo de produzir, né, coisas, assuntos relacionados ao meu trabalho. Então sempre tem que colocar essas coisas na ponta do lápis. Pra galera que não gosta de cozinhar, esses dias alguém me deu essa dica, eu achei muito interessante, que é você terceirizar esse serviço. Como? Você não contrata alguém para fazer limpeza na sua casa?
casa. Você pode contratar alguém para cozinhar, você pode ter uma cozinheira. Aí você fala, nossa, Andrés, mas isso é um serviço caro. Não, não é, você paga a diária dela, sabe? Isso pode ser super interessante. Você monta o cardápio, você compra as coisas, entrega, ela vai na sua casa, tem gente que faz esse serviço. Ou ela cozinha na casa dela, você entrega os potes, e aí você congela tudo, vai sair muito mais barato e você não tem aquele tempo todo, né? Aquela dedicação de ficar ali horas na cozinha. Mas avalia o que é melhor para você, tá? Mas quando, por exemplo, eu fizer o almoço, já guarda para o jantar, que aí sobra. Eu faço normalmente para 3 dias, congelo uma parte, a outra eu fico comendo. Então, assim, aí no outro dia eu vou cozinhar de novo, aí vai sobrar para mais 3 dias. E aí eu vou revezando os pratos e não enjoo desse jeito, sabe? E sai muito, muito mais barato. Terceiro item, coma comida de verdade. Fuja desse marketing de alimentos, do pão sem glúten, da barrinha de cereais de não sei o que, da barrinha de castanhas. Tá, se você vai comer castanhas, é melhor comer a castanha do que comer a barrinha de castanha. Industrializou, já vai ter alguma coisa que talvez ali que não sejam tão interessante do ponto de vista nutricional. Industrializou, talvez aumente o quê? O valor, o custo daquele produto. Então é melhor você simplificar. Fuja da indústria do sem lactose. Eu já falei aqui sobre que sem lactose não compensa, sabe? Então fuja desses produtos todos, porque com certeza vai ser furada. Isso vai prejudicar o seu emagrecimento e você vai acabar comprando produtos muito caros e sem a menor necessidade, tá? Quarto item, isso é algo que eu vivo falando. A minha linha de raciocínio na nutrição é essa: coma bicho e planta. Para quem tá ouvindo isso pela primeira vez, parece muito grosseiro ouvir, né? Pô, Andressa falou que come bicho e planta, que grosseiro isso. Mas aí não tem erro. Que você, na dúvida do que comer, você fala, isso é um bicho? É. Isso daí é um animalzinho? É. Os vegetarianos piram quando eu falo isso. Aí você fala, é uma planta? Por quê? Você conhece o pé disso. Tem gente que fala assim, nossa, Nutri, não vou comer pão integral, é muito caro. Um pacote de pão integral hoje custa R$10. Precisa comer pão integral, gente? Não precisa. Qual o valor nutricional do pão? É cheio de farinha. Ah, mas o 100% integral é farinha, só que é farinha integral. Se um vai ser, um exemplo, tá? Metabolizado e absorvido em 35 minutos e outro em 40, qual é a resposta metabólica, a diferença metabólica que isso vai causar? Vai ser tão diferente assim? Isso vai contribuir para o seu emagrecimento? Além disso, tá falando de farinha de trigo, que é modificada geneticamente, sabe? Que faz lá uma barreira na mucosa do intestino, atrapalha a absorção de nutrientes. Então é pão é pão. Vai ser muito mais barato quando você quiser comer um pão. Você vai na padaria Império, quem é de Teresópolis sabe do que eu tô falando, eu não ganho nada pra fazer propaganda da padaria Império, daqui a pouco eu viro propaganda, garota propaganda da Império, né? Mas eu acho um pão delicioso que a gente tem aqui na cidade, em Teresópolis, pra quem tá fora. Mas às vezes é melhor você ir numa padaria e comer um pãozinho francês delicioso, curta esse momento, porque depois você não vai ficar comendo pão toda hora, concorda comigo? E é muito mais barato você comer um pão francês do que você comprar um pacote de pão e levar para casa. Então, gente, não se iluda com o marketing de alimentos, novamente estou falando isso. E quando você pensa em bicho e planta, o pé dá em árvore. O pão dá em árvore. Qual é o pé de pão integral? Não dá, então não é porque aquilo é integral que aquilo é super saudável para nossa saúde, não é. Então simplifique, consuma produtos, alimentos de verdade que você sabe que é ou um bicho ou uma planta, beleza? 5. Essa dica é muito legal porque funciona para algumas pessoas, talvez para outras não, mas se você quiser, com certeza você dá um jeitinho na sua casa. Faça uma hortinha em casa. Sabe o que eu fiz esses dias? Eu sempre gostei muito de ter horta, sempre morei em casas com espaço, com quintal para ter horta e tal, mas hoje em dia eu não tenho essa facilidade de ter uma horta, né? Muito espaço para horta. A padaria mundial da Barra do Imbuí também é ótima, é verdade. Eu já morei na Barra e eu conheço a padaria mundial, é boa mesmo, o pãozinho de lá é maravilhoso, é maravilhoso. Mas olha, gente, não é para você sair daqui dessa live tudo atacado de vontade de comer pão não, tá? É só porque vocês têm que saber que tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Mas aí eu tô falando de fazer uma horta em casa. Esses dias eu tava limpando uma cebolinha. Aí eu tava lá limpando, lavando a cebolinha. Aí eu peguei a parte de baixo, que é a raiz dela, cortei e finquei. Tá vendo o meu vaso ali, ó? Eu tenho um outro vaso na cozinha. Eu finquei, fiz um buraquinho com o dedo e plantei no vaso. E a cebolinha nasceu. Então, assim, a raizinha. Gente, olha que maravilha! Aí eu usei alguns dias a cebolinha que eu plantei, enfiei ali enquanto eu tava cozinhando. Olha que legal! Se eu posto minhas receitas,
Todas as minhas receitas eu posto, todas. Tem um canal no YouTube, o link tá na minha bio. E tem até uma novidade pra vocês, gente. Eu estou voltando com o meu canal no YouTube. Ele nunca esteve fora do ar, né? Ele tá lá, tem mais de 100 vídeos de receitas, tem muita coisa no meu canal. Mas o meu canal no YouTube, na verdade, eu tirava os meus vídeos da televisão, porque quem não sabe, eu apresentava um programa na televisão, na Diário TV, canal 4 aqui da RCA Teresópolis, um programa que tinha meu nome, que era o programa Andresa Amorim e Você. Eu tirava os vídeos da TV e colocava no YouTube, né? Então ele nem tinha uma linguagem de YouTube e tal, e agora tem, tá? Na semana retrasada, tem 15 dias que eu voltei a gravar pro YouTube. Já tem vídeos de um mês, já todos prontos. Desses vídeos, 2 ou 3 são de receitas. Tá muito legal os vídeos. Eles estão em fase de edição. Então, acredito que essa semana, acho que eu já começo a postar e eu divulgo pra vocês, tá? Mas além do meu canal no YouTube, meu Instagram é só de receita, gente. Tem muita receita aqui, muita. É só você vasculhar que tem receitas demais. Doces, salgados, tudo que vocês imaginam, eu posto tudo sempre. Eu vivo testando também. Muito obrigada, Marisa, pelo carinho. Mas você pode fazer com vasinhos na janela, você pode plantar algumas, principalmente especiarias, porque além de ser altamente nutritivo, tem um aroma bacana, você vai lá e colhe só o que você vai usar, você para de comprar temperos se você tiver uma horta em casa. Olha que legal. E pode ser um hobby que você pode desenvolver, pode ser algo super prazeroso de você cuidar de uma hortinha na sua casa. Se você tiver um espaço no quintal, você pode plantar alface. A alface é super fácil de cultivar, sabe? Rúcula. Uma vez eu plantei rúcula, eu comi rúcula, dava rúcula para todo mundo, porque produziu tanto. Depois ela começa a fazer uns pêndulos, assim, com umas sementinhas, e aquelas sementes caem na terra e nascem de novo. Aí daqui a pouco, de novo, eu tava cheia de rúcula para comer. Então, assim, olha que legal, se você mora em apartamento, dá para fazer uma horta vertical, vai decorar o seu apartamento e além disso você tem ali especiarias que você não precisa comprar, isso é muito bacana. Salsinha, coentro, cebolinha, você pode reaproveitar, como eu falei, cortando a raiz. Nunca joga aquela raiz que vem dos temperos fora, sempre finca ali na terra, até no vaso de planta, como eu falei, e aí você tem algumas especiarias, alguns temperinhos naturais para usar em casa e não precisa comprar das próximas vezes. Bom, vamos falar um pouquinho sobre carnes, né? Porque eu falo muito de bicho e planta. E aí, como que a gente faz? Nossa, Andresa, mas carne é caro. Depende do que eu falei no início. Quais são os seus conceitos do que é caro e do que é barato. Eu acho que caro é comprar remédio, né? E mesmo nas carnes, você não precisa comprar filé mignon. Você pode comprar patinho. Patinho é uma carne boa. Você pode, eu não conheço muito de carnes assim, mas você pode comprar uma carne de segunda, gente. Uma carne de segunda e cozinhar na panela de pressão. A cocção na panela de pressão, você tem uma carne macia se você cozinhar bem, depende da forma de preparo. Panela de pressão é muito legal para isso. Eu gosto muito de músculo na sopa, muito, amo músculo na sopa, eu acho uma carne extremamente saborosa. Você pode comprar uma carne que não seja realmente de primeira, não precisa ser aquela premium de não sei o que, com selo de blá blá blá, sabe? É proteína, é carne. O bom nunca pode ser inimigo do que é melhor. Você tem uma carne que é boa ali, mas não é a melhor, mas é carne, sabe? Isso vai trazer um valor nutricional muito, muito legal para sua saúde, para sua vida, para o seu corpo. Então você tem essa dica, né, de colocar uma carne de segunda e cozinhar numa panela de pressão, por exemplo, ou fazer mais carnes moídas mesmo, porque é uma forma versátil de você colocar aí no seu dia a dia, na sua alimentação. Em relação a frango é uma carne também muito mais barata, né, mais acessível. Eu lembro quando eu era criança, não sei se vocês são velhos assim igual eu ia na quitanda com a minha avó e nós comprávamos a galinha viva. Alguém é dessa época? Alguém já viveu isso? De comprar, pelo amor de Deus, alguém fala que sim, senão eu vou me sentir idosa sozinha aqui. Mas a gente comprava, né, o frango, a galinha, sei lá se era macho ou fêmea, a gente levava para casa e minha avó matava em casa. E era mais barato comprar assim. Mas eu tô falando pra você comprar o frango vivo e levar pra casa hoje em dia, né? Mas você pode até comprar ele inteiro e assar no forno, coloca bastante temperos, vai ficar uma delícia, assa com legumes no forno, fica super gostoso. E às vezes comprar dessa forma sai muito mais barato. E você pode também comprar os cortes, né? Porque assim, particularmente peito de frango é mais caro e eu não gosto. Eu acho muito seco, sem graça. Eu prefiro uma asinha, que é mais barato. Falar, André, você é pobre mesmo. Eu sou, gente, eu sou. Asinha de frango eu acho uma delícia, drumetezinho. Você pode comprar sobrecoxa, ou essa ideia do que eu falei do frango inteiro, isso vai sair muito, muito mais barato.
Outra dica legal em relação às proteínas é utilizar miúdos, se você gosta, né? Porque aí não adianta eu ficar falando de uma coisa e você falar, vou forçar, mas você não gosta de miúdos. Vocês gostam de miúdos? Fala pra mim, quem gosta? Coração, moela, fígado, vocês gostam disso? Desses miúdos? Alguém gosta? Ou é todo mundo fresco igual eu, que não come nada de miúdo? Eu não gosto. Se eu for, por exemplo, até num churrasco, né, que tem coraçãozinho de galinha, que todo mundo ama, eu não gosto. Fígado já tentei, mas não gosto. Ó, a Mari gosta. Então, se você gosta, gente, os miúdos são muito mais baratos, sabe? A Ana também, Carol gosta. Olha, a Sandra gosta. A galera toda gosta. Olha, Tamiri, gente, todo mundo gosta de miúdo. Olha... Ai, tô me sentindo... Nossa, gente, vocês estão me dando uma lavada. Caraca, todo mundo gosta. Só eu que não curto miúdos. Então chama pra comer na casa de vocês, que dependendo do jeitinho que você faz, pode ser que eu aprenda a gostar. Os miúdos são super baratos. Quando foi a última vez que você comeu um coração, uma moela, fígado? E o valor nutricional desses alimentos, nossa, é muito grande, são super nutritivos, sabe? E é uma forma de economizar. Então, pra que ficar sempre comprando picanha e filé mignon? Não, dá pra revezar. E não significa que você não possa comprar, mas assim, você faz você vai balanceando, sabe? Às vezes aqui em casa eu faço isso. No dia que eu gastei mais comprando um salmão, da outra vez eu vou comprar sardinha. E aí você consegue fazer o equilíbrio das suas finanças, porque você não precisa ficar comendo sardinha sempre, né? A semana retrasada, há 3 semanas eu fiz um espaguete de pupunha com camarão. Foi um prato mais caro que eu fiz? Foi. Mas no outro dia eu comi espaguete de abobrinha com carne moída. Entende, gente? É isso, tem que ter um equilíbrio. Mas não julgar a alimentação saudável como cara, porque só vai ser cara se você quiser. Se você entrar na onda daquela minha paciente que tava comendo conjaque com espaguete de pupunha e shiitake com não sei o quê. Entende? Então simplifique a vida. Então o porco também, o porco é uma carne mais barata. Às vezes eu passo na frente do açougue e vejo lá, costelinha tá super barato, não sei o que, R$ 9,90 o quilo. Eu falo, gente, eu vou lá e, sabe, aproveite as promoções. Quando eu vou ao açougue, ao supermercado, ao hortifruti, vejo que tá na promoção, eu compro um monte. Sério. Pra que eu tenho freezer? É pra isso, aproveitar as promoções. Porque aí eu congelo. Vocês já viram, tem vídeos meus aqui, tem vídeo meu aqui no Instagram ensinando a fazer congelamento de carnes. E tem vídeo lá no YouTube também. No meu canal no YouTube. Meu canal no YouTube chama Papo de Nutri, tá, gente? Mas o link tá na bio, como eu falei. Falando de congelamento. Você pode congelar sem temperar, você pode congelar já temperado. E é uma maravilha. E aí você aproveitou a promoção. Por exemplo... Teve uma época que o brócolis estava muito caro, sabe? O brócolis estava assim, R$7, R$8, um brócolis pequenininho, feio. Aí, gente, eu não vou comprar brócolis, eu amo brócolis, eu fiquei um tempão sem comer brócolis, estava muito caro. Aí, nessa mesma semana que eu vi o brócolis caro, assim, eu falei, eu toda triste, né? Eu queria comprar brócolis, mas vou ter que vender meu rim para comprar, então eu não vou vender meu rim, então eu não vou comer brócolis. Na mesma semana, tava a R$3,50, um enorme, lindão na feira orgânica. Aí você fala, nossa, mas o que é orgânico não fica grande. Isso é um pensamento errado também, tá? Eu já falei sobre isso aqui. Mas, e aí quando eu vi que tava barato, R$3,50, um enorme, na época que no supermercado tradicional tava muito caro, o que eu fiz? Comprei uns 5 brócolis de uma vez. Aí tem uma técnica que chama técnica de branqueamento, que é uma técnica de congelamento para vegetais. Gente, vocês precisam ver esse vídeo. No final da live eu vou disponibilizar os links para vocês, tá? Tanto do meu canal do YouTube como os vídeos de congelamento e esse de branqueamento, que é uma técnica de congelamento de vegetais. Branqueamento é correto? Super correto, maravilhoso, e mantém o valor nutricional e todas as características físicas do alimento, sabe? Você olha, ele tá verdinho, ele tá crocante, ele não fica mole, ele não murcha, ele não queima. Então, se fizer da técnica correta, é maravilhoso. Aí você pega lá 4 brócolis que estavam na promoção, você faz o branqueamento, você congela, você tem brócolis para pelo menos 3 meses. Você pode congelar, então assim, o porco tava na promoção, às vezes eu vejo camarão na promoção, aí eu compro mais e congelo. Um peixe que você gosta tava mais barato, porque peixe é mais caro mesmo, eu concordo. Olha, a Marisa de Maceió, gente, olha que delícia, de Maceió assistindo, muito legal. Custa R$10. O que custa R$10? Espaguete de abobrinha pronto? Eu não entendi o que custa R$10.
O espaguete de abobrinha, Marisa, você tem algumas pessoas que fazem, vende pronto, mas você pode comprar um aparelhinho na internet que é super barato ou nas lojas de produtos de casa mesmo, aí na sua cidade, na sua região. E aí parece um apontador, sabe? Você coloca a abobrinha e você vai mexendo assim, a abobrinha sai toda no formato de espaguete do outro lado. Dá pra fazer cenoura, dá pra fazer com outros vegetais também. Então você pode comprar pronto, que vai sair mais caro, mas se você quiser economizar, compra o aparelhinho e você faz em casa, vale muito a pena, tá? Então, aproveite os cortes, pode comprar um corte menos nobre, né, de qualquer carne que seja, ou você pode pegar as promoções, comprar mais e congelar. Gente, olha, um brócolis custa R$10. Nossa, nossa. Então nós somos ricos aqui em Teresópolis, viu? Porque a gente tem uma demanda enorme de vegetais aqui na cidade e as pessoas ainda reclamam. Bom, aproveite, próxima dica, aproveite os alimentos da época, porque se você comer vegetais e frutas da época, elas vão ser mais baratas, sabe? Vale muito a pena você comprar os alimentos da época, além de ter mais qualidade nutricional também, porque aquilo foi produzido naturalmente, não teve venenos para acelerar o processo de produção. Então compre os alimentos mais da época. Oitavo, congelamento, que eu falei, né? Aproveite as promoções, porque isso é algo que vale muito a pena. Nono item, sobre orgânicos, é uma coisa que eu quero conversar com vocês. Como eu falei, tudo depende do seu conceito do que é caro e do que é barato, tá? E o que é caro para uma pessoa pode não ser caro para outra. Vou dar um exemplo depois sobre formulações manipuladas, mas vou deixar para falar sobre isso no final. Mas eu quero falar agora sobre orgânico. Você valoriza muito alimento orgânico, então você está disposto, quem valoriza muito orgânico, está disposto a pagar um pouquinho mais caro para ter um alimento sem pesticidas, sem agrotóxicos, beleza. Mas se para você, no seu orçamento não cabe, ainda dependendo da região do país, é impossível comer orgânico, eu sei. Mas coma vegetais. Mas Andressa, tá falando para comer vegetal com veneno? Gente, tem estudos que mostram o que eu vou afirmar aqui para vocês, tá? Tem estudos que mostram que os benefícios de você consumir um alimento com agrotóxico, esses benefícios são muito maiores para a sua saúde do que você deixar de comer porque tem agrotóxico, tá? Então, porque se eu não comer porque tem veneno, eu vou deixar de nutrir meu corpo e meu corpo não vai funcionar direito, eu vou ficar doente. Eu ia citar um outro exemplo sobre isso, agora eu esqueci o exemplo. Ah, tá, lembrei. É que nem pacientes meus que não comem salada na rua porque tem medo de bichinho, tem medo de pegar um parasita. Ah, gente, devo ser muito nojenta mesmo, né? Porque, né, Sandra? Essa semana eu não comi nenhuma barata, Sandra. Mas, gente, se eu pegar um parasita por comer alface na rua, eu trato. Eu vou lá e tomo um vermífugo, tá tudo certo. Porque, assim, se eu pegar a solitária, eu vou tratar e vou ficar bem. É por isso que tem que fazer exames, é por isso que tem que ir ao médico, né? Pra avaliar, pra ver se tá tudo bem, avaliar os sintomas, analisar os sintomas do seu corpo. Mas, gente, eu nunca vou deixar de comer salada. É claro que eu levo de casa, se eu precisar. Mas se eu fosse essa pessoa que só come na rua, eu nunca ia deixar de comer salada, vegetais na rua, porque eu tenho medo de pegar um bichinho. Ah, gente, fala sério. Entendeu? Se pegar uma verminose, você trata, tem como tratar. Mas aí você vai ficar a vida inteira sendo desnutrido. Porque desnutrido não é quem é muito magro, desnutrido é quem não nutre as células. Porque você tem medo de pegar um parasita, sendo que você pode tratar se pegar. Não tô incentivando você a ter parasita, não falar que agora todos os pacientes da Andressa são tudo lombriguento. Não, mas o que eu tô dizendo é que você não deve deixar de comer vegetais porque você come na rua. Ou, se pra você isso realmente é um problema, passa a levar. Você pode comer fora, mas leva a salada de casa, leva um pote, passa a comer marmita, entende? Mas não deixa de comer vegetais por isso. E a gente já falou que a alimentação de casa, fora de casa é caro pra caramba, e se você quer economizar, então, mais um motivo pra você levar marmita de verdade. Mas vocês conseguiram entender o lance do orgânico? Tá, pode comer orgânico? Coma. Mas não pode porque foge do seu orçamento? Coma o tradicional, mas não deixa de comer vegetais porque os benefícios são muito maiores do que deixar de comer os vegetais. Deu pra entender? Próximo item. Como eu falei sobre peixes, né? O peixe, ele é mais caro, mas você pode comer sardinha, por exemplo, que é um peixe mais barato e é riquíssimo em ômega 3, super nutritivo. Gente, quem não gosta de uma sardinha? Uma sardinha feita na panela de pressão, uma delícia, uma sardinha empanada, que você pode com um pouquinho de azeite empanar ela na frigideira, você pode fazer no forno, nossa, tantas formas. Eu já tenho 2 destaques meus aqui no meu Insta, só ensinando a fazer peixe. Tá? E tem um vídeo no meu canal no YouTube que chama Grelhados Fit. Esse vídeo é incrível. Você vai aprender a fazer carne vermelha, peixe, frango, tudo da melhor forma.
e de maneira que vai ficar muito saboroso, muito nutritivo e muito gostoso mesmo pro paladar, beleza? Então não deixa de comer peixe não. 11. Prefira produtos a granel quando você vai numa loja de produtos naturais. Então, por exemplo, tem gente que fala, nossa, Nutri, tem aveia no plano alimentar, né? Nossa, Nutri, aveia é muito caro. Eu falo, mas onde você tá comprando? Aí compra aquela caixinha tipo Quaker, sabe? Aquela caixinha, sei lá quanto custa, uns R$4 uma caixinha de 200 gramas. Gente, eu não sei quanto tá agora o quilo da aveia. Eu até comprei na semana passada, eu não lembro agora. Eu comprei acho que sexta-feira. Eu não sei se eu paguei R$7 no quilo. Sabe? Farelo de aveia que eu compro mais aqui em casa. O quilo. Então compra granel em loja de produtos naturais, mas não compra no supermercado, porque acaba sendo muito mais caro. Normalmente a seção de produtos naturais do supermercado eu uso como um SOS. Por exemplo, eu saio do supermercado, tenho Regina, supermercado perto do meu consultório. Então eu vou muito ao Regina porque é próximo, tal. Então assim, faltou aveia. Aí a Pri, que é a babá do meu filho, manda mensagem: Andresa, acabou a aveia do Theo. É o que tá ali, mais perto, eu vou comprar, sabe? Mas para fazer aquelas compras maiores mesmo para casa, faça essa pesquisa. Você vai ver que comprando a granel você compra mais barato, você vai economizar. 12, essa daqui é bem interessante, tá? Farinhas de castanhas, né? Várias receitinhas, tal, tem farinhas de castanhas. Aí você vai fazer um bolo low carb, um brownie low carb, eu mesma já ensinei várias receitas assim. Aí você vê o quilo da farinha de amêndoas, realmente, você vai ter que vender os rins, o fígado junto para você conseguir pagar. É muito caro. Você pode comprar farinha de amêndoas, tá no seu orçamento, isso não vai pesar para você, então tá tudo bem. Mas se isso vai ser um peso no seu orçamento, a gente não compra. Você não precisa, você pode optar por outras farinhas, farinha de berinjela, farinha de maracujá, farinha de linhaça, são farinhas muito baratas, farinha de coco, são farinhas muito baratas e super nutritivas. Ah não, mas eu quero comprar farinha de castanhas, então eu prefiro comprar de castanha de caju, que é mais barato. Aí, por exemplo, eu vou fazer um pão low carb. Essa minha receita de pão low carb vai, por exemplo, tá? 2 xícaras de farinha de amêndoas. Primeiro, vai ficar um pão que você tem que vender o coração para fazer. Então, você pode trocar farinha de amêndoas por farinha de castanha de caju e ainda colocar metade farinha de castanha de caju e metade farinha de berinjela. É o que eu faço em casa. Farinha de berinjela, ela não pesa, ela não dá sabor residual, principalmente quando mistura com farinha de castanhas. Diminui o valor calórico, diminui o valor de gordura da receita e ó, economizou. Gostou dessa dica? Acho uma dica muito prática, assim, que funciona muito e eu faço isso. E as minhas receitas ficam deliciosas, de verdade. Dá super certo. Então vai mais nos produtos a granel. Prefira castanha de caju, farinha de castanha de caju quando o assunto é farinha de castanhas, né, de oleaginosas em geral, e misture com outras farinhas low carbs, porque isso vai facilitar também a diminuir o orçamento das suas receitas. Já pegando o link aí sobre farinha de castanhas, vamos falar sobre as castanhas, né? Que aí você fala, nossa, Andresa, a parte que fica cara do plano alimentar são as castanhas. Tá, mas olha só, não é pra comer castanha igual pipoca. Eu falo que, assim, a castanha do Pará, gente, por exemplo, eu fui num congresso lá no Pará, porque eu sempre soube que a gente tinha que comer uma castanha do Pará por dia, tá? Isso não é frescura de nutricionista. Eu até explico por quê. Por causa do selênio. A castanha do Pará ela é muito rica em selênio. Mas uma castanha do Pará já supre a nossa necessidade do nosso corpo todo por dia. Uma castanha do Pará. Eu sempre soube disso. Porém, eu fui a um congresso lá em onde é que eu falei agora? No Pará. E aí, foi apresentado um estudo muito interessante falando sobre o teor de selênio das castanhas do Pará. Que se você comer a castanha do Pará no Pará, uma supre as nossas necessidades de selênio. Se você comer a castanha do Pará na região sudeste, aqui em Teresópolis, você tem que comer 2 para suprir as nossas necessidades de selênio. Por quê? Porque o selênio ele é oxidado no transporte. Então, até que essa castanha chegue às nossas mesas, ele vai perder. Pelo sol, pela exposição, por vários motivos. Ele vai sofrer, o selênio vai sofrer uma oxidação e vai ter perda. Bom pra gente aqui da região sudeste, que a gente pode comer um pouquinho mais, né? Mas então, se você mora na região norte do país, toma cuidado para você não ter uma toxicidade, porque o selênio, por exemplo, ele é maravilhoso, um mineral maravilhoso para tireoide, mas o excesso dele é tóxico para tireoide, então tem que tomar cuidado. A dose entre remédio e veneno aí, ó, é só a diferença, né, entre remédio e veneno é só a dose. Então, na nossa região, a gente pode comer 2 castanhas do Pará. Por que eu tô falando sobre isso, sendo que o assunto é como economizar?
Porque, gente, tá, a castanha do Pará é cara, mas você vai comer 2 por dia. Faz o custo, o cálculo de quanto você vai gastar por dia de castanha. É muito pouco. Aí você quer variar, comer outras, tudo bem. Mas você não precisa comer pistache e macadâmia se isso é muito caro no seu orçamento, entende? Você tem amêndoa, amêndoa também é barata. Você pode misturar amêndoa, castanha do Pará, avelã e castanha de caju. E outra dica, outro macetezinho legal é que assim, as castanhas elas são vendidas nas lojas de produtos naturais de acordo com a qualidade e pela aparência dela. Tem um público que é muito exigente que compra a castanha inteira. Mas se você vai comer 30 gramas de castanhas, vai misturar, precisa comprar inteira? Você pode comprar aquela que é quebrada, que ela é muito mais barata. Parece que não, mas coloca na ponta do lápis, você vai ver que você vai economizar. Suas compras na loja de produtos naturais vai diminuir. Chocolate 70% cacau, por exemplo. Às vezes você vai comprar uma barra de um chocolate 70% cacau, custa uns R$8. Eu fui comprar esses dias para fazer uma receita, R$8. Na loja de produtos naturais você encontra granel, chocolate 70%, tem 40%, tem várias graduações aí de cacau. Eu compro 70% e pago muito mais barato comprando a granel. Olha que dica incrível, gente. Isso é muito bacana. Sobre gorduras, né? Aí você fala, ai, Nutri, mas o óleo de coco é muito caro, tal. Ele tem que ser óleo de coco extra virgem, maravilhoso, blá, 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 daquela marca super famosa do vidrinho verde? Pode ser. Mas pode ser um óleo de coco virgem só, não precisa ser extra virgem. Ah, tem mais propriedades nutricionais no extra virgem. Tá, mas hoje no meu orçamento cabe o virgem, então eu vou usar o que dá. Consegue entender, gente? Mas fuja de gorduras que são baratas, mas que são extremamente nocivas, como margarina. Que se você, eu nem sei, eu falei que é barato, mas eu nem sei, porque é óbvio, né? Que tem anos, eu acho que eu comprei margarina na minha adolescência, na infância. Ah, foi ontem porque eu sou novinha. Margarina não é legal, esses óleos vegetais, um óleo de soja, um óleo canola, um óleo de girassol, um óleo de milho, esses óleos não são bacanas, sabe? Mas uma gordura maravilhosa que você pode cozinhar, inclusive, é a banha de porco. É uma gordura com valor nutricional, assim, fantástico. Se você fizer um bacon em casa, colocar o bacon, uma tira de bacon na frigideira, aquela gordura que sobra, você põe no vidrinho, você já tem banha de porco que você mesma produziu na sua casa. Vai fazer uma sopa como a que eu fiz hoje? Banha de porco. Você pode revezar entre as gorduras. Então, você pode revezar entre manteiga, o azeite para cozinhar assim. Sempre me perguntam se ele é tóxico no cozimento. Não é. Ah, mas como escolher um bom azeite? Tem post aqui, não vai dar tempo de explicar agora como escolher um bom azeite, tá? Não é o tema da live, mas a gente pode falar isso numa live futura. Mas tal, ele é de vidro escuro, ele é extra virgem, blá, 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 blá. Beleza. Mas, gente, em algum momento, se você não puder comprar esse extra virgem, compra o virgem. Sabe? O feito é melhor do que o perfeito. Esse pensamento sempre nós temos que ter. Ela tá perguntando, não tenho disciplina para ter castanhas amendoim em casa, não resisto pouca quantidade. Isso precisa ser trabalhado. Essa questão da disciplina pode ser trabalhado, tá? É a linha da nutrição que eu prego, que eu desenvolvo com os meus pacientes, que é a nutrição comportamental. Isso pode ser trabalhado. Você vai desenvolver essa disciplina sim, se você quiser. Bom, já estou bem no finalzinho, planeje as refeições da semana, planejar o que você vai comer ajuda muito a diminuir aí os impulsos e você vai economizar também. E outra coisa, todas as vezes, hoje eu mostrei nos stories que eu fui assar um galeto, aquele frango bem pequenininho, né? Eu ganhei 2 que vieram da roça, tal, delicioso. Mas, gente, eu ia assar ele, hoje um já foi, eu, Theo e Priscila aqui em casa. Aí o tempo de forno, eu vou economizar o gás se eu assar os 2 de uma vez, e o tempo, sabe? Então, o que eu fiz? Eu assei os 2 de uma vez, o outro vai ficar na geladeira, a gente come amanhã. Então, todas as vezes que você for usar o forno, já aproveita, coloca o frango em cima e os legumes embaixo, já aproveita o forno. Sabe, essas dicas são coisas que facilitam o seu tempo, você diminui o tempo de preparo, para você não ficar lá tanto tempo na cozinha, e além disso, você economiza um bocado também. Banha de porco, você acha com qualidade do Clube da Roça. Pode procurar Clube da Roça aqui no Instagram, que eles têm bastante qualidade, tá? Bom, e outro pensamento que eu quero muito que vocês tenham é assim, marquei consulta com a Andresa, tá? Fui no consultório da Andresa. Ou então tem muita gente que acha que tudo é caro, e não é. Gente, consulta minha não é um valor assim super caro, tá? Não é mesmo. Todo mundo fala isso. Os pacientes falam, nossa, eu pensei que era o triplo, o dobro do que você cobra na sua consulta pela qualidade que você gera, tá? Não é caro mesmo. Conceito de caro, como eu falei, é muito assim, relativo, né? Eu tenho pacientes que já
chegaram lá muito humildes contando moeda para pagar a consulta. Contando moeda para pagar. Juntaram assim por muito tempo para pagar uma consulta. Então não posso falar que não é caro, depende do conceito do que é caro para você, mas realmente não é um valor assim, ó, super absurdo. E você ainda pode parcelar qualquer valor no cartão em até 12 vezes. Eu faço pacotes de consulta para facilitar, então assim, não acha que é caro ir ao consultório, tá? Mas saiu do consultório, me preocupo muito com o paciente quando ele sai do consultório. Quem é meu paciente sabe disso, sempre me preocupo, porque será que ele vai poder fazer? A receita manipulada, eu não prescrevo coisas que são absurdamente caras, não, eu vou de acordo com a necessidade do paciente. E às vezes o paciente tem 10 queixas, e eu não vou conseguir tratar as 10 queixas de uma vez com manipulação. Ah, um Verisol, um colágeno maravilhoso para pele é bem caro. Se aquilo não cabe no orçamento daquele paciente, eu não vou colocar, mas aí eu posso colocar um silício orgânico que vai ter um efeito muito legal para a pele, ele vai ter uma resposta muito boa sem eu ter que prescrever o Verisol. Consegue entender? E sempre, quem é meu paciente pode afirmar isso. Quando eu entrego a receita manipulada no consultório, eu falo que tem a sua receita, aí sabe o que eu falo no final? Eu falo pro paciente, olha, se ficar muito caro, não precisa fazer, tá? Manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp que eu revejo e aí eu ajusto para caber no seu orçamento. Quem é meu paciente vai afirmar, eu faço isso com todo mundo. Entende? Ah, eu já vi, assim, pacientes meus indo em profissionais, gente, não é pra criticar, tá? De jeito nenhum, nunca pense que eu tô criticando outro profissional, porque eu jamais faria isso. Mas de chegar pra mim assustado, de ter ido a um profissional e só de exames, o pedido de exame ficou lá R$3.000, R$2.000 só de exames, aí esse paciente vai gastar 3 mil com exames, R$1.000 com suplementos, mais R$1.000 da farmácia de manipulação, mais R$800, mais R$1.500 com alimentação, com plano alimentar. Gente, não é isso que eu entendo como uma alimentação saudável. Eu jamais prescreveria para o meu paciente algo que ele não sustentasse para a vida inteira, porque eu não trabalho com dieta. Consegue entender? Se eu trabalhar com dieta, tudo bem, eu posso fazer um negócio caríssimo para o paciente que ele vai fazer um mês só, mas depois ele vai chutar o balde. E o meu objetivo é que as pessoas transformem as vidas. É que leve como um estilo de vida. E por quanto tempo eu quero que o paciente siga o plano alimentar? O estilo, né, de vida proposto através do plano alimentar. Para a vida inteira. Então tem que caber no orçamento. Dona Maria, minha querida avó... Eu sempre uso minha avó como exemplo, né? Ela faleceu agora na quarentena. Minha avó, o meu avô que tá vivo lá até hoje, tem 94 anos. Como que é a alimentação dele? É bicho e planta e comida de verdade. Quanto que meu avô gasta por mês de alimentação? Muito pouco. E hoje ele não consegue plantar mais, porque ele não tem mais a vitalidade de plantar. Mas até pouco tempo ele ainda plantava e ainda uma boa parte do orçamento ele não precisava gastar com comida porque a terra produzia. Gente, simplifique. Tenha a alimentação dos meus avós, dos seus avós. Coma comida simples. Se você tiver um prato de arroz, feijão, uma carne, uma salada e um legume, um chuchu, que é super barato, você vai ter muita nutrição, sabe? Suas células vão te aplaudir, vão falar, nossa, muito obrigada, você está cuidando realmente dessa máquina incrível que é o nosso corpo. Então, simplifique, não vai no caro, fuja desse marketing de alimentos, simplifique a sua alimentação e invista na prevenção sim, para que você não tenha que gastar muito dinheiro depois com doenças, tá bom? Meus queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Quero mandar um beijo assim, ó, enorme para todos vocês. Tenho muito carinho por vocês. Obrigada pelo carinho de vocês e pelo reconhecimento sempre que vocês me dão. E aí eu queria pedir para vocês sugestões para as nossas próximas lives, tá? Eu vou colocar nos meus stories uma caixinha de perguntas e aí sugira quais são os temas que vocês querem que eu traga aqui. Lembrando que o forte do meu trabalho, né, meu nicho principal é emagrecimento, tá? E algumas coisas de nutrição esportiva, mas o foco principal é emagrecimento. Um beijo pra vocês, uma ótima noite. Quem quiser vir tomar caldinho comigo, brincadeira, que a gente tá na pandemia. Um beijo pra vocês, gente. Muito carinho, muitos nutrientes e vamos economizar porque a saúde do nosso bolso também agradece. Beijão, Ana. A gente tem consulta essa semana, né? Beijo, meus queridos. Até mais.